Ontem foi retorno já do feriadão de Carnaval e já teve sessão lá na Alep, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O deputado Sembach, no uso da sua palavra, falou de alguns temas interessantes. Primeiramente, é claro, repudiou a atitude do ataque da Rússia contra a Ucrânia, mas também falou na sequência de alguns assuntos, quanto às questões da Sanepar e da Copel e também dos pedágios, né? Acredita que agora que não tem pedágio, o pessoal, alguns estão sentindo falta do pedágio. Não dá para entender, né, também um pouco a cabeça do paranaense como um todo. Quando tem pedágio, reclama. Quando não tem, reclama também. Então, o deputado fala sobre que o governo tinha duas opções: ou renovava com a atual empresa, continuava como estava, né? A gente já está pagando altos preços, ia ter pedágio, mas olha o preço também. Ou então, findava o contrato e começava tudo do zero. E assim está sendo feito, está começando tudo do zero. Mas na questão pública é totalmente diferente do que da vida privada, né? Para você conseguir fazer um contrato, para você conseguir fazer depois o processo licitatório, isso demanda tempo. E como já no ano passado prevíamos, que poderíamos ficar cerca de 1 ano sem pedágios nas rodovias do estado do Paraná. A reclamação agora é que o número de acidentes tem aumentado. Bom, aí também, né, não depende só de uma concessionária de pedágios. Depende muito mais da pecinha que está ali atrás do volante, atrás do guidão da moto, do que de fato de uma empresa que regula ali o pedágio nas estradas federais que cortam aqui o estado do Paraná. Vamos ouvir o que disse tanto no dia de ontem o deputado Sembach lá na tribuna da Assembleia. Eu fiquei me perguntando em relação à Ucrânia, depois de assistir todos os noticiários, será que vale a pena falar alguma coisa? Pastor Gilson, sempre alguém vai dizer assim, mas o que você vai fazer para ajudar? O que você vai resolver de falar? Mas será que eu não posso falar? Será que eu não posso jogar para fora o sentimento que está guardado aqui dentro? O sentimento de horror. Eu sou filho de imigrantes libaneses. Os meus pais vieram para o Brasil nos anos 50, motivados por uma guerra insana nos países árabes. Tem ainda alguns parentes que lá vivem e que nos relatam os horrores da guerra. Eu fico perguntando para mim mesmo, em 2022, na era da tecnologia, na hora da informação, na era da inteligência, por que nós estamos regredindo aos tempos de guerra? Por quê? O que está acontecendo com a humanidade? Essa é a pergunta que ninguém responde. Por que será que temos tantas forças, ONU, tantos países fortes, e ninguém consegue segurar isso? Será que estamos à mercê da cabeça de um inconsequente que enxerga números e não enxerga seres humanos, pessoas? Essa é a pergunta que eu me faço. Talvez não adiante nada eu falar aqui, acho até que não vai adiantar, mas se todo ser humano que habita nessa terra fizer a sua parte, assim eu fizer, talvez encontre eco nas autoridades que comandam o nosso planeta Terra. É esse o objetivo. Muito triste, inconformado de ver tantas mortes, de ver tantas crianças com olhar de tristeza, de medo, de horror, sendo expelidos da sua terra para ir viver não se sabe onde. Eu não acreditava que nós poderíamos estar vivendo isso em 2022. Rezo, torço para que isso termine rápido. Senhor presidente, eu gostaria de me reportar aqui um pleito justo que os deputados fizeram aqui, o deputado Amabel, o deputado Fruit, outros deputados, em relação à questão do transporte coletivo. Mas é preciso pontuar algumas coisas. Eu acho que nós todos temos que cerrar fileiras para que, num futuro próximo, nós possamos aumentar o número de regiões metropolitanas do Paraná. É preciso dizer isso, deputado Romanelli, o contexto que tem que ser explicado. Curitiba é uma região metropolitana, Curitiba tem no seu bojo várias cidades que fazem o transporte integrado, e é por isso que existe a Comec. E a Comec é que faz esse incentivo, subsídio desse transporte coletivo, porque é a tarifa técnica que está implantada. Quiçá nós tenhamos no ano que vem a região metropolitana de Ponta Grossa, quiçá nós possamos avançar e se crie a região metropolitana de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Maringá, mas é preciso dizer isso bem claro para todos. Não é uma escolha pessoal do governador, não é uma escolha pessoal de ninguém. Isso aqui é uma questão definida tecnicamente, mas ainda assim considero justo esse pleito e quem sabe a gente possa avançar no futuro próximo para a criação dessas regiões metropolitanas, fator esse preponderante e fundamental para que se tenha um transporte integrado. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui também
além disso, que a Sanepar e a Copel são empresas públicas, sim, evidentemente que têm as suas partes de acionistas, que prezam, e evidentemente nem todo mundo vai concordar, e eu respeito isso, por políticas sociais importantes que visam a manutenção daquelas famílias mais carentes. Nós temos aqui o Luz Fraterna, nós temos em relação à Sanepar a tarifa social, enfim, uma série de fatores que melhoram a vida daquelas pessoas, aqueles irmãos nossos que sentiram durante o efeito da pandemia esses efeitos, essas questões. Então a Sanepar tem sim o seu papel social, a Copel tem sim o papel social. Agora, cada um tem a sua avaliação, cada um faz a sua avaliação e eu respeito. Do ponto de vista da administração, são duas empresas administradas com a maior seriedade e competência. O governador confia nos seus respectivos presidentes e podem ter certeza, esse resultado na Bolsa de lucro, realmente são empresas muito bem administradas. Nunca deixaram de fazer o seu papel social e os investimentos necessários nos municípios. Senhor presidente, essa questão do pedágio, ela suscita aqui uma série de discussões. E nós temos que respeitar todas as opiniões divergentes. Mas o fato concreto aqui, em primeiro lugar, eu quero remontar ao ano passado, nós fizemos todas as discussões cabíveis aqui. Tudo que era possível a Assembleia fazer, ela fez. E ninguém pode dizer que ela não teve protagonismo. Aqui ou acolá, talvez, algum ponto ou outro não fez parte do processo, talvez, faz parte isso. Nem tudo que a gente tem aqui a gente consegue, né, Romanelli, deputado Romanelli. Mas ela avançou muito. Mas em relação a esses problemas apontados pelo deputado Arilson, veja, nós não tínhamos outra opção. Ou o Estado ia renovar o contrato dessas empresas que foram terríveis para a história do pedágio no Paraná. Evidente que não. O Estado estava aguardando os minutos, segundos, os milésimos de segundos para acabar esses contratos. E o que o governador fez? Acabaram, não foram renovados. Agora, é evidente que os problemas existem. Eles estão sendo minimizados da forma que é possível, fazendo todo o esforço possível para minimizar. A questão de acidentes, eles já ocorreram com pedágio, já ocorriam. E, infelizmente, as estradas, elas têm essa condição. Claro que, com toda a assistência que o pedágio dá, é evidente que a resposta é mais rápida. Mas nós estamos num processo de transição. Um processo que não está sendo cobrado nada, zero. Não tem cobrança nenhuma. O Estado está se organizando, a União está se organizando para fazer o processo de pedágio. Agora, o Estado está fazendo o que é possível, com apoio do SAMU, Polícia Militar, enfim, todos os instrumentos necessários para poder apoiar esse movimento. Nós tivemos um final do ano em que nós tivemos um movimento atípico, porque muitos voltaram, aí houve uma demanda reprimida, né? Muitas pessoas voltaram aí à praia, tudo, e foi muito forte o movimento. Inclusive, até temos uma boa notícia, que o ferryboat ontem, pelo menos eu vi na reportagem, o ferryboat ontem o tempo de espera foi de 30 a 40 minutos. Então, eu acho que é um primeiro avanço. O governo tomou as medidas necessárias e, em relação ao pedágio, eu sou muito otimista de que ainda nós vamos encontrar um processo possível, processo bom para o povo do Paraná.